Jesus foi o fundador da igreja. Lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 18, nós vemos a história de Jesus fundando a igreja e o Espírito Santo estabelecendo essa igreja com os apóstolos. Nesses primeiros séculos, nos 3, 4 primeiros séculos da era cristã apostólica, a igreja cresceu muito no poder, na doutrina dos apóstolos. Então eles evangelizaram, ganharam. E o livro de Atos vai registrar toda essa história. E é interessante você ver o que está no livro de Atos, uma visão apostólica. E não apenas uma visão pastoral. Mas nós, a igreja atual, não digo só a Igreja Batista Nacional, mas a igreja, nós, todos os crentes no Brasil todo, no mundo, recebemos uma herança que partiu da Igreja Apostólica Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós fomos colonizados pelos padres, pelos bispos que vieram e descobriram o Brasil, de Portugal e outras mais, e nós recebemos essa colonização, fomos feitos assim, e hoje nós, como evangélicos, desgarramos de algumas doutrinas, de algumas questões de idolatria, e nos denominamos cristãos evangélicos no Brasil, mas ficamos com uma igreja que tem uma visão mais pastoral do que apostólica. Porque a visão pastoral foi justamente trazida para a nossa igreja brasileira pelos padres. Você pode ver que em todos os lugares do Brasil, você vê que eles têm os grupos da pastoral. Eles difundem a ideia pastoral. Pastor é errado? Não, porque existe a visão pastoral da igreja. Efésios 4:11, a Bíblia diz que Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos, evangelistas, profetas e mestres. São 5 ministérios: o apostólico, o pastoral, o evangelístico, o profeta e o de mestre, do ensino. Mas a igreja funciona basicamente na visão pastoral. E essa visão é uma visão do clero. É a visão de um líder, de um sacerdote só, que toma conta de tudo e que centraliza todo o serviço. E essa ideia, ela já não é a ideia que Cristo fundou a igreja, porque Cristo fundou a igreja e entregou essa igreja na mão dos apóstolos, e a Bíblia diz que nós deveríamos fruir como igreja na doutrina dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós hoje temos uma igreja que cuida muito bem das pessoas, tem uma visão pastoral muito boa, as nossas células cuidam dos seus membros, na medida do possível a gente liga um para o outro. Isso é muito ensinado na igreja. A visão pastoral é passada, de um cuidar do outro, e isso é muito bom. Mas só que se ficar só com essa visão, a igreja fica manca de uma perna. Ela perde o poder de fogo. Ela perde o poder de ação. E eu nem vou tocar nos 5 ministérios, no propósito evangelístico, profético e de mestre, não. Eu só estou querendo falar da visão global, da visão apostólica, porque o apóstolo toca todos os outros. É uma visão mais de missão e de multiplicação. Todo apóstolo vai ter uma visão multiplicadora e missionária. E nem todo pastor vai ter essa visão, porque o pastor foi gerado para quê? A visão do pastor, ela catalisa, cultiva, vincula, oferece apoio, encoraja, conforta o ferido, trata o destruído e traz alimento para o rebanho. Essa é uma visão pastoral. E qual é uma visão apostólica? A visão apostólica mobiliza, motiva os crentes para a missão e para a multiplicação. Enquanto a visão apostólica, ou seja, o dom apostólico dentro da igreja, conecta pessoas com a missão, a visão pastoral conecta pessoas com pessoas. O pastor tem o poder de agregar o rebanho, trazer pessoas para perto de pessoas. O pastor tem o poder de pegar a ovelha que se desgarrou, ferida, e trazer e conectar ela com o rebanho de novo.
Deixa 99 aqui no canto, vai lá, pega aquela que está ferida e traz, coloca no rebanho de novo, trata a ferida e cuida. Enquanto que a visão apostólica, ela foca na missão. Então toda igreja que tem uma visão apostólica, eu não estou dizendo aqui que essa visão ela tem que ser difundida dentro da igreja no sentido de hierarquia. Porque a igreja brasileira entendeu os 5 dons ministeriais de forma errada. E o que aconteceu? Temos 8.000 apóstolos hoje catalisados no Brasil. E não dá uma diferença, não faz uma diferença missionária no país, meus irmãos. Se sair aí em torno de 4, 5 mil homens desses aí para o Nordeste brasileiro, hoje não faz uma diferença, meu irmão. As igrejas são megas igrejas. Então assim, não está tendo esse punch, essa pegada apostólica, essa visão missionária que o apóstolo tem. Então, por quê? Porque eles vincularam a visão e o dom apostólico à hierarquia dentro das igrejas. Então, como um degrau a ser galgado pelas pessoas. Por exemplo, se você é um presbítero, se você é um obreiro, você vai ser um pastor, depois você vai ser um apóstolo. Lá na frente você vai ser um bispo, depois um apóstolo. Eles trouxeram e inverteram os valores do dom, colocando como algo na forma de hierarquia eclesial. Hierarquia para dentro de igreja. E aí nós temos um monte de apóstolos e a missão está à deriva. Então, Jesus nunca quis isso. Jesus quis que a igreja, os dons ministeriais fossem distribuídos a qualquer um, mesmo que ele não tenha o título. Você está entendendo? Você pode ter um dom apostólico, você pode ter um dom pastoral, você pode ter um dom profético, você pode ter um dom evangelístico e você pode ter um dom de ensino. E esses dons ser distribuídos dentro do corpo da igreja para que ela funcione dentro da cidade. Não necessariamente aqui tem que ter um profeta, aqui tem que ter um evangelista, aqui tem que ter um mestre, aqui tem que ter um apóstolo e aqui tem que ter um pastor. Não! Mas tem que ter pessoas que fluam dentro desses dons ministeriais, dentro da igreja local. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a maioria da gente, os nossos seminários, tudo forma o quê? Forma pastor. Todo mundo sai lá pastor. E às vezes o cara é um bom obreiro, é um bom missionário, aí ele cai dentro de uma igreja, ou ele também é um bom profeta de Deus, e aí ele cai dentro de uma igreja, acaba com a igreja. Aí a gente perde um bom profeta e ganha um pastor ruim. Está invertendo os valores, porque está trazendo os dons e colocando a nível de pessoas, a nível de hierarquia, e não a nível de serviço, e não a nível de trabalho. Dom é para trabalhar, dom é para fluir no lugar que nós fomos plantados. Então a igreja brasileira ela é mais pastoral do que apostólica, mas a Bíblia e Jesus e os apóstolos, lá em Atos está dizendo que nós temos que fluir na doutrina dos apóstolos. E a visão apostólica é uma visão que motiva, mobiliza, multiplica missões. E como fazer missões? Como renovar essa chama no meu coração? Eu não vou me deter a um texto só, porque eu quero trazer um entendimento dessa visão para você. E também não posso ser muito demorado, porque o assunto é extenso, mas eu vou procurar ser breve. Como trazer isso de forma prática para a igreja local? Irmão, nós precisamos aprender a trabalhar para Deus. Nós somos igreja, temos que fazer alguma coisa para Deus. Porque senão nós ficamos só recebendo. Quando a igreja tem uma visão pastoral, o dia que o pastor viaja, o membro não vem na igreja. Está centralizada só no pastor. Só mudou o nome. Podia chamar de Papa também. Está centralizada só nele. Você vê que a religião católica ela é centralizada em um homem só. Quando a igreja tem uma visão muito pastoral da coisa, e eu já expliquei que não é errado, a visão é bíblica. Mas quando flui só nisso, a igreja fica dependente de uma pessoa. Aí o pastor viaja, o irmão fala, quem vai pregar hoje? Vou no culto não. É aí que você tinha que vir. Por quê? Porque você flui na doutrina dos apóstolos, deixada por Jesus e pelos apóstolos.
que é uma visão missionária, que você tem um visitante. Ixi, não vou nem levar um visitante lá na igreja, porque o pastor não vai estar, então é preocupado. Não, então você está confiando mais no pastor do que de Jesus. Você está confiando mais no profeta aqui do que no Jesus. Você está acreditando que o pastor é mais suficiente para convencer uma pessoa do que o Espírito Santo. Mas isso são detalhes que a gente precisa amadurecer no coração, sem depreciar ministérios, sem fazer uma crítica a outros que trabalham diferente. Não, nós precisamos crescer, porque se a gente não tiver uma visão abrangente, a gente não vai sair do canto. Nós vamos ser uma igreja acostumada com culto, e cultuar é bom demais, é confortável. Agora, ir para o campo, ser um missionário, ser um obreiro, ser um apóstolo, ser um profeta lá no seu serviço, no seu trabalho, né? No púlpito que Deus te deu. O púlpito que Deus te deu é a boleia do caminhão, se você for um motorista. O púlpito que Deus te deu é lá, é o quê? Qual é a sua profissão aí? Você é professor, o púlpito que Deus te deu é lá, a mesa da sala de aula. Tem os irmãos aí lá do grupo JBS, o púlpito de vocês é lá. Lá que tem gente para pregar. Vocês não podem perder esse fogo, esse ardor missionário, apostólico. A igreja tem que, enquanto ela estiver reunida, ela deve orar e adorar. Mas quando ela estiver separada, ela prega. Irmãos, quando nós nos reunimos aqui dentro é para orar, é para adorar, é para celebrar. Agora, quando sai cada um para o seu canto, é para cumprir o ID. A igreja que tem uma visão apostólica, quando ela sai das quatro paredes da adoração, ela entra no campo missionário. Diz que tem uma igreja que colocou uma placa lá na porta, na saída, assim, ó. Daqui para lá um outdoor, na saída da porta, dizendo assim: bem-vindo ao campo missionário. Os membros saíam do culto, quando eles iam passar pela porta, tinha um outdoor em cima da porta de saída do templo. Bem-vindo ao campo missionário. Lá fora é o seu campo missionário. Lá fora é o seu campo missionário. Você tem que ser mais ativo. Deus tem que te usar. Quer ser usado aí nesse ano 2020 para multiplicar pessoas para Jesus? A moeda do céu é gente. A moeda do reino é pessoas. Quando nós chegarmos no céu, Deus não vai estar preocupado se você chegou lá com 5.000 cabeças de boi. Deus não vai preocupar se você chegou lá com tantas casas, ou com tantos imóveis, ou com tantos carros. Não. Quando você morrer, isso aí não vai nem... Vai nada. Quando Deus te chamar e te receber, no dia que Deus for nos receber, Ele vai saber assim: cadê as almas que eu te dei na mão? Cadê as almas, as vidas que você multiplicou para mim? Você vai fazer um compromisso com Deus e comigo hoje, de multiplicar pessoas para Jesus esse ano. Amém, povo de Deus. O primeiro texto que quero compartilhar com vocês é o texto de Marcos, capítulo 15. Para então entendermos sobre isso, é necessário eu vou pontuar algumas coisas. Primeiro, uma visão nítida uma consciência nítida da nossa missão, Marcos 16, 15. Ou uma nítida consciência da missão para a igreja. Então, se eu sou igreja, eu tenho que saber isso aqui. Se eu sou um crente, eu tenho que saber isso aqui. Irmão, nós não podemos só ser frequentadores de culto e dar desculpa, não. Nós temos que ser pessoas que fazem diferença na vida dos outros. Diga aí o verso 15. 16, Marcos 16, 15 e 16. Desculpa, eu falei Marcos 15, o capítulo é 16. Está comigo aí, dá glória a Deus. Quero ensinar alguns textos bíblicos para vocês hoje. Fica atento. Se você cochilar, você me avisa. Se tiver com sono demais aí. Marcos capítulo 16, verso 15, diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo
pregar o evangelho a toda criatura. Agora o 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Você tem que ter uma consciência nítida da sua missão, e a sua missão é essa. A nossa missão como igreja é essa: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora o 17 é tremendo, ó. E estes sinais seguirão os que creem. Hão de seguir, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Que autoridade Jesus transferiu para a igreja de pregar o evangelho, de expulsar demônios. Um pastor amigo meu lá em Cuiabá, sabe o que ele falou? Ele falou: rapaz, toda vez que manifesta um demônio na casa de alguém, os irmãos me ligam para ir lá correndo. E essa semana eu vou orar para que o demônio manifesta, mas eu não vou lá não, para eles expulsar. Irmão, quem quer que um demônio manifesta por perto lá, sei lá, em algum lugar, para você ter uma experiência espiritual de expulsar? Aí os irmãos ficaram assim, ó. O pastor perguntou isso no culto. Você acha que alguém vai levantar a mão? O pastor perguntou de novo: irmãos, levantem a mão aí, quem é que quer ter uma experiência com um demônio essa semana? Que aí eu vou orar para Deus liberar alguns demônios, para que você tenha uma experiência espiritual e expulsar os irmãos. Quem é que quer? Mas foi o que Jesus ordenou. Jesus falou: em meu nome. Você não vai no seu nome, você vai no meu. No meu nome vocês vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão falar em novas línguas. Isso aí é a missão da igreja. Ide por todo mundo. E expulsar demônio, irmão, não é só quando o demônio baba e estribucha, não. E sai rolando, não. Porque os demônios mais terríveis são aqueles que não manifestam. Eles ficam incubados, dando trabalho. Eles ficam desobedecendo. Esses aí têm que ser libertos no processo da palavra, na caminhada. Você vai treinando a pessoa, liberando a pessoa, destravando a pessoa, tirando as correntes, limpando os carrapichos e deixando ela pronta. Você é capaz de fazer isso pela palavra que Deus te deu. Amém, igreja? Você recebe essa unção. Não é para expulsar demônio, não, para ficar calmo, levanta a mão sem medo, para você ser um instrumento de Deus para libertar os cativos. Pode ficar tranquilo que eu não vou ser doido de fazer a proposta do outro lá não, só estou falando como exemplo. A missão, você tem que ter ela consciência dessa missão. E esse é o versículo. Uma nítida consciência da sua condição, ou da nossa condição. Esse é o segundo. Uma nítida consciência da nossa condição. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso de número 17, é um texto muito conhecido. Quem sabe de cor? 2 Coríntios 5, 17. Os irmãos sabem? Antes de colocar na tela, agora você sabe. E assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eis que fizeram novas todas as coisas. A minha tradução diz assim: olha, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, qual é a nítida consciência que você tem de si mesmo? Você se vê como nova criatura? Você se enxerga como nova criatura? Porque para fluir na missão apostólica, na visão apostólica, na visão missionária da igreja, você tem que ter consciência da sua condição. Quem você é em Cristo? Você é nova criatura? Porque para transformar as pessoas precisamos ter atitudes de nova criatura. Precisamos viver uma vida que condiz, que traz resultados práticos de uma nova criatura.
Amém? Irmão, tudo que é novo cheira novo. Agora tudo que é velho cheira mofo. Assim, coisas, né? Coisas, estou falando de pessoas não. Isso é uma analogia para nós pensarmos o seguinte: que a Bíblia diz que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. E quando a gente se parece com Jesus, nós temos o bom perfume de Cristo, que atrai as pessoas. Então nós somos novas criaturas. Outra consciência, outra condição sua diante de Deus. Romanos 8,14 a 16 diz que o Espírito de Deus é que testifica. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Coloca o 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual é a sua condição, além de nova criatura? Você é filho. Nós vimos que nós somos nova criatura, mas agora nós somos filhos. E o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Irmão, você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Nem todos são filhos de Deus. Outra coisa, Romanos 6,16. Outra condição que nós temos diante de Deus. Somos nova criatura, somos filhos e somos servos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Nós somos servos de Deus para a obediência. Amém? Nós recebemos dele isso. Nós recebemos dele. Recebemos essa revelação de que nós somos servos dele. Agora, se você for servo do pecado, você é servo para a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se você for servo da obediência, você é servo dele para a justiça de Deus aqui na terra. Amém, igreja? Eu tenho um texto que eu queria compartilhar com você de forma rápida e prática. Veja bem que eu estou usando só os textos bíblicos e não vou usar argumento meu, não. Usar argumento bíblico para mostrar para você o que você é e como você tem que se posicionar. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o texto vai dizer assim, no verso de número 43, conclui que, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Aqui é uma parábola, o contexto está dizendo sobre a fidelidade do servo. Pronto. Cumpriu a tarefa que o Senhor lhe ordenou. Então, é um bom administrador, um servo fiel, prudente. Por exemplo, o verso 42, respondeu o Senhor, qual é, pois, o servo administrador fiel, prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o devido tempo, o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor vier e achar fazendo assim. Então nós somos servos. Então bem-aventurado é você, quando o Senhor voltar e achar você envolvido na missão que Ele te deu. Irmão, será que se Jesus voltar agora, Ele te encontra envolvido na missão? Ou você está envolvido só com a igreja, ou você está envolvido só com grupos? Abra sua mente para se envolver com as coisas de Deus e com a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus não é só vir no culto de domingo, não, irmão. Fazer a obra de Deus não é só dizer que é crente, não. Fazer a obra de Deus é pôr a mão no arado. É se dispor, é oferecer a casa para ser uma célula, é estar disposto a um treinamento para poder pregar a palavra, é querer desenvolver um curso bíblico para poder ser uma ferramenta melhor, é se apresentar falando o que eu posso oferecer aqui, eu faço isso, faço aquilo, eu tenho o dom para isso, eu acho que eu posso oferecer mais para o Senhor, o que eu posso, eu presto para quê? Eu quero oferecer alguma coisa, me diga aí. Fazer a obra de Deus não é só quem está tocando aqui, não.
Não é só quem está pregando ou quem está ali servindo. Isso aí faz parte da obra. Mas a obra de Deus, que Deus quer que essa igreja, através desses ministérios que oficializam no culto, o que Deus quer fazer é alcançar pessoas para Jesus. Porque nós podemos ficar com essa igreja lotada aqui, só nós cultuando e o povo sofrendo lá fora. Para que está acontecendo? Então para que serve? Se nós não causarmos um impacto na vida de pessoas lá fora. Já notou que durante os cultos públicos poucas pessoas têm se convertido? Já notou? Sabe por quê? Porque a igreja tem que entender que ela tem que ir lá atrás do doente, porque tem gente que está doente que não consegue chegar no hospital. Você já viu aquele doente que precisa a ambulância buscar em casa? Então, o socorrista tem que ir atrás dele. Então você tem que ir atrás de algumas pessoas que não conseguem chegar aqui. Seja sincero com você está cumprindo a missão que Jesus mandou você cumprir? Uma outra questão sobre sobre essa renovação de missão. Além de uma clara e nítida consciência da nossa missão, uma nítida consciência da nossa condição, uma nítida consciência, ou seja, uma clara e nítida vida de oração. João 15:5 diz que tudo que pedirdes, veja lá o texto. Está falando do texto da videira verdadeira, o texto que Jesus está compartilhando, a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e no verso 5 ele vai dizer assim: eu sou a videira, vós sois os ramos, e se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Irmãos, precisamos ter uma vida de oração, para cumprir a missão. Precisamos ter uma vida de oração, e não apenas momentos de oração. Nós aprendemos a fazer alguns modelos de oração, e tem gente que até copia algumas orações. Tem gente que faz algumas frases de oração, e copia aquilo como se aquilo ali fosse... Pega um salmo, abre, faz um amuleto. Algum devocional, alguma coisa que alguém prepara, põe, tudo bem, isso vale, é válido, mas nós precisamos entender que nós só vamos caminhar em uma vida de santificação se a nossa vida de oração for uma vida saudável. Você tem que começar a aprender a orar. O crente, nós estamos, o nosso modelo de congregar é tão assim ligado é tão ligado à visão pastoral, que a gente não ora e coloca a culpa nos outros. Uma vez uma irmã começou a me importunar: está faltando oração na igreja, está faltando oração na igreja. Eu falei: uai, não está faltando oração na igreja. Aí eu falei com Deus: será, Deus, está faltando oração na igreja? Ou será que as pessoas não estão orando? Deus falou: não está orando. Faz o teste. Não foi aqui não, tá, irmão? Na ocasião, eu falei: vou fazer 21 dias de oração. A irmã que mais reclamou que não tinha oração não veio. Aquilo ali só ficou provado para mim que ela não estava querendo orar. Ela estava querendo dar uma desculpa porque ela não orava. Ela queria repartir a desculpa com os outros. Que aí eu assumo que eu não estou orando, mas eu também falo que tem uns 200 aí que não estão orando. Mas aí somos nós que não estamos querendo assumir a nossa responsabilidade. Aí é mais fácil, pelo menos a gente sofre, mas sabe que tem mais uns que vai sofrer. E isso tira o peso da nossa consciência, mas não tira a condenação. Não tira o julgamento. Não tira. Às vezes a gente alivia por um momento, mas o certo é orar, é buscar, é ter uma vida de piedade, de devoção, de clamor, de oração, na mente, no espírito. Irmão, você tem que preparar sua mente para orar.
É um exercício, senão você não ora não. Senão você começa a orar aí 5 minutos, acaba o assunto. Você já começou a orar dentro de 5 minutos, acabou o assunto? Eu já. Quem já? Eu já. Senhor, abençoa a irmã fulana, Pai. Ô Jesus, minha mãe, minha avó, minha tia. Ô Senhor, eu quero um negócio, eu estou precisando disso. Socorre a minha vida, aquilo ali não sei o quê. Senhor, tal, a igreja, o pastor, a mulher do pastor, a filhinha do pastor, a sogra dele, meu pai. Tá. Aí começa, aí acabou o assunto, aí fica... Aí esqueceu que estava orando, porque acabou o assunto. Se você orar pelo pastor, a mulher do pastor, a filha do pastor e a sogra do pastor, já está bom. Já ajuda. Já ajuda, viu? Mas não acaba o assunto, tem horas. Sabe por que acaba o assunto? Porque você não tem uma vida de oração. Você não tem uma cultura de oração, uma cultura de intimidade. Como você tem intimidade com seus parentes, acaba o assunto? Que acaba o assunto o quê, irmão? Nós viajamos lá, né, Zé? As mulheres têm assunto. Nós também temos, mas as mulheres têm um pouquinho mais. Diz que 2 mulheres ficaram presas na mesma cela durante 30 anos, Osmar. Aí foram libertas no mesmo dia. Aí uma ia para cá, outra ia para lá. Aí andou uns 30 metros da frente, assim, tá, uma para lá e outra para cá. Aí ela fulana, eu tenho um casinho para te contar, vem cá. Estou brincando, irmãs, fica calma. É só para descontrair, para você não cochilar. Mas é verdade, com as pessoas não falta assunto, só falta com Deus. Eu não sei o que é isso, eu sei sim. É falta de cultura, é falta de intimidade, é falta de liberalidade, de relacionamento saudável com Deus. O nosso assunto com Deus não pode acabar. Não pode, irmão. Eu desenvolvi uma cultura de oração assim, mas eu oro, eu começo a orar, eu começo a falar com Deus. De repente eu estou conversando aqui mesmo, perto de você. O povo que mora comigo, a minha família sabe. Até pensa que eu estou conversando sozinho, não estou não, meu filho, estou falando com ele. Quando você vê eu conversando por aí, pode ficar tranquilo, não estou ficando doido, não, esclerosado, não estou não. Eu estou falando com ele. Esses dias, a Estezinha ficou cercando. Me seguiu e ficou. Ela e a mãe dela, o que você está falando sozinho aí nesse canto? Eu falei, não estou falando sozinho não, estou falando com ele. Vocês estão por fora. Ele chegou, ele está no ambiente. Irmão, você tem que orar. Tem como você colocar um lado do seu cérebro para orar e outro para trabalhar, sabia disso? Eu coloco um pedaço do meu cérebro para orar. E outro para resolver algumas coisas quando eu estou resolvendo. Agora, quando eu não estou resolvendo nada, eu tenho um tempo para ele, esse é o tempo de intimidade devocional, é o tempo que eu fico com ele. Agora, a Bíblia também diz que você tem que parar para orar 24 horas e esquecer de trabalhar, senão você não come. Então, enquanto você trabalha, uma parte do seu cérebro ora. Aí, quando não ora, sabe o que acontece? Você xinga. Porque não tá orando, vai xingar. Vai pensar bobeira, porque tem gente que está trabalhando assim, está fazendo qualquer serviço, a mente está pensando em uma outra coisa, e ele está trabalhando, não sei o quê, e está pensando naquilo. Sabe, você já trabalhou e pensou em outra coisa? Quem já trabalhou aqui pensando em outra coisa? Faz aí para mim, mostra aí para mim. E por que você não pode trabalhar orando? Ah, vem com essa conversa, rapaz. Se você, não quero te apertar não, mas... Você trabalha pensando em outras coisas que até é pecado. E por que você não põe esse cérebro seu para trabalhar orando? Começa a treinar um lado do seu cérebro. A partir de hoje, esse lado de cá vai orar. E esse outro vai resolver o negócio. E quando não estiver resolvendo, aí eu vou ficar pronto 100% dele com Deus, intimidade com Deus. É assim que as coisas mudam, meu irmão. É assim que as coisas funcionam. É que a sua mente fica viajando, fazendo coisa, e vai lá não sei aonde, e volta, assunto da internet, fofoca do irmão, coisa de tal, não sei quem, pensa na mulher dos outros, e não sei o quê, e vai! Aí você não ora não. Tomara que não pensa, né? Eu só falei assim, mas tomara que não pensa nisso que eu falei aqui. Ora. Coloca um lado do seu cérebro para orar. A Bíblia diz, orai sem
cessar. Quando eu comecei a estudar para perceber e buscar de Deus, como que eu oro sem cessar? Porque eu tenho que fazer outras coisas. Deus falou, não, você tem como orar. Você pensa num monte de coisa fazendo outra, por que você não pode orar? Então, uma vida de oração é assim. A vida é uma devoção a Deus. Amém? Amém? E por último, desenvolver uma evangelização, ou seja, uma estratégia dinâmica de evangelização. A igreja tem que ter nós temos que ser criativos. Nós não podemos ser, irmãos, pecaminosos. Nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne. Usar da liberdade para dar lugar à carne, não. Mas agora ter estratégias, modernizar alguma coisa. Nós não podemos achar que as coisas que servem para estratégias evangelísticas são pecado. E perder o nosso foco com coisas que não são pecado. Nós temos que colocar o nosso foco na santidade e repreender o que é pecado. Agora, a estratégia de crescimento, não. Tem que desenvolver uma evangelização dinâmica. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Vamos encerrar com esse texto? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deixa o texto aí. Jesus começou a evangelizar por onde? Jerusalém. Depois Jesus foi para a Judéia. Depois a ideia era ir para Samaria. E depois de Samaria, para os confins da terra. Sempre começa conosco. Sempre começa na nossa casa. Jesus começou em Jerusalém, começou na casa. Isso é uma evangelização dinâmica. Isso aqui faz parte de uma evangelização dinâmica. Como que você começa a dar fruto? Como que você começa a fazer missões em casa? Em Jerusalém. Enquanto você não for testemunha do poder do Espírito Santo, em casa você não está pronto para ir para outro lugar. Primeiro você é testemunha para os seus. Irmão, enquanto você não mostrar um testemunho sólido dentro da sua casa, as pessoas não creem que você foi transformado. A dinâmica da evangelização é de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não posso querer conquistar a cidade de Araputanga se os meus estão perdidos. Ah, pastor, mas Jesus falou que profeta dentro da casa não tem honra. Aí, irmão, não use esse versículo para me contestar na missão, não, porque ele não serve. Não serve. Não tem nada a ver com o alcance das vidas esse texto aí, não. Jesus começou por Jerusalém e enviou os discípulos depois do poder do batismo do Espírito Santo, começando por Jerusalém. Os discípulos, para começar, eram de lá. Eles eram nativos, naturais dali. Começou lá. E às vezes, hoje eu vejo gente aqui falando, eu tenho uma chamada missionária para os confins da terra. Deixa eu informar você, missionário, você já chegou lá, glória a Deus. Nós estamos nos confins da terra. Sabia que aqui é os confins da terra? Porque a missão saiu de Jerusalém, passou pela Judéia, passou por Samaria, chegou aqui nos confins da terra, Araputanga, Reserva, de Havaí, confim da terra, irmão. Onde está Jerusalém? Ou aonde está a Judéia? Ou aonde está Samaria? Ou aonde está Araputanga? Chegou ou não chegou no confins da terra? Então, parabéns para você, você já está no confins da terra, já foi enviado, agora é só trabalhar. Fala com o irmão aí, você já chegou lá, nós estamos nos confins. Isso aqui, irmão, isso aqui não é... Eu não estou depreciando a região, não. Eu não estou falando
que aqui é o confim, o fim do mundo. Não, não, longe disso. Longe disso. Não tem nada de fim de mundo. Aqui é o confim da terra. Geograficamente é os confins da terra. Então nós precisamos agora entender esse texto no contexto local da igreja. Entender esse texto no contexto da cidade, do local. Aí agora você tem que funcionar. Jerusalém hoje é a sua casa. Aí Judéia já pode ser a casa do outro. Pode ser o seu serviço, o trabalho, uma outra vizinha, uma vizinhança, uma vila, uma outra cidade perto, Samaria. Isso! Nós temos que entender isso aqui agora de acordo com o local que nós estamos vivendo para fazer missões locais. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé.